Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, meus queridos, aqueles que assistem ao nosso programa Escalando Montanhas. Que Deus esteja nos abençoando no dia de hoje e para sempre. Você pode dizer amém? Que Deus esteja nos abençoando cada dia. E seja assim, uma bênção poderosa para que nós possamos resistir no dia mau. E isso nós temos precisado, não é verdade? Eu estava meditando esses dias em Josué e eu vou continuar falando alguma coisa em Josué. Você sabe que Josué foi aquele homem que deu sequência ao trabalho de Moisés. E hoje vai ser Josué 10, versículos 12 a 14. Então vou ler Josué 10, 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando a gente está lendo o texto bíblico, chega nesse ponto, depara com essa passagem, não dá para ficar deslumbrado, não dá para dizer, tudo bem, é normal. É sempre algo estarrecedor, tremendo, impactante. Porque Josué havia feito, nós vamos ver no capítulo 9 aqui de Josué, nós estamos no 10. Nós vamos ver lá no capítulo 9 que Josué havia feito uma aliança com os gibeonitas. E no capítulo 10, a partir do 12 aqui que nós lemos, mas todo o capítulo 10 conta que Josué foi auxiliar, ajudar os gibeonitas, porque os inimigos vieram contra eles, e como Josué agora tinha uma aliança, então ele cumpriu a aliança. A gente pode não precisar fazer uma aliança, ou pode ser que a gente não deva fazer aliança, mas se fez, está feita, tem que cumprir. A questão do casamento, né? A questão do casamento é assim, as pessoas estão brincando, mas na verdade são responsáveis. Porque fez aliança, está feita. Tá? E Josué foi ajudar o povo de Gibeão. E nessa guerra, aliás, antes da guerra eu queria dizer o seguinte, que mesmo Josué tendo feito uma aliança de uma forma errada, sem ter consultado a Deus, quando Josué honrou a sua aliança, Deus o abençoou. Porque um erro não justifica o outro, você tem que consertar as coisas. Se não pode voltar atrás, então de hoje em diante fazer certo. Josué fez isso. Tudo bem. E quando Josué então foi colaborar, foi ajudar, auxiliar os gibeonitas,
O problema era sério, porque tinha muita gente, o inimigo era terrível, era grande, eram 5 reis, se eu não me engano, eram 5 reis que vieram juntos, acredito que exatamente, no começo, no capítulo 10 aí começa dizendo que eram 5 reis que vieram contra Gibeão, e Josué foi ajudar. E a guerra estava difícil. Josué, um homem comum. Josué olhou para o céu, observou, vamos dizer, o sol está aqui, a lua está aqui. Então, disso, na visão humana, lógico, não é uma visão científica, na visão humana, o sol estava no rumo do vale diz aqui, sol detente em Gibeão. Ele estava no rumo, tipo, em cima da terra de Gibeão. É uma maneira de ver. E a lua, diz o versículo 12, estava no vale de Aijalon. Tá. Então a lua estava em um local diferente do sol, lógico, de dia. E Josué levantou a voz para o sol. Ele disse: sol, olha o que ele diz aqui: sol, detente em Gibeão. Ele mandou o sol parar. Ele poderia ter dito: Deus, faça alguma coisa. Não, ele diz: sol, ele mandou, detente em Gibeão. Sol, fique parado. Depois ele diz: e lua, você fique detida no vale de Aijalon. Percebeu? Você diz: mas o homem não tem direito de dominar. Olha, queridos, Jesus disse que se nós tivermos fé, em Marcos ele diz muito claro, diz que nós podemos transportar um monte, uma montanha, um monte. E ele disse isso. Ele mandou a figueira secar e a figueira secou. Ele disse: vocês também podem transportar montes. Um dia Jesus disse ao mar, ele disse: mar. O mar estava revolto, empolado, terrível, e os discípulos estavam morrendo de medo de madrugada. Ele disse: mar, vento, ó, parado, quietos, onda, mar revolto, paradinho aí, ó. Jesus mandou. O mar parou, veio uma bonança, a ventania parou. Eu conheci um senhor, ele contava a história do pai dele. Então eu não conheci o pai dele. Ele contava, e eu acredito naquele homem. Eu acredito, ele não é um mentiroso. O pai dele morava na roça e eles estavam plantando. E alguém pôs fogo de uma forma errada. E esse fogo vinha. As casas deles eram de sapé. Eram casas de palha, de madeira. A cobertura era de folha de coqueiro. Queima tudo. Aquele homem se colocou na porta da sala, ficou em pé, levantou a mão e disse: em nome de Jesus, fogo, detenha-se, fogo, morra, pare. Ele deu uma ordem para o fogo e ficou com a mão levantada. O fogo se apagou. O fogo se apagou. Alguém levanta e diz: não, mas essa história está errada, o sol não gira, é a terra que gira. Querido, isso é uma quem fala assim, mais ou menos querer dar um livro para um animal ler, um cavalo, um boi. Ele não vai ler o livro, ele não está interessado em ler o livro.
A Bíblia não está trazendo assuntos científicos para que nós conheçamos a ciência. A Bíblia não é um livro científico. É simples o texto. Ela fala de modo a que todos compreendam, sem exagero. Ela não está negando nada, porque nós estamos vendo o sol rodar, nós estamos vendo a lua rodar. O nosso ponto de vista é só isso. Não tem nenhum absurdo nesse lugar. Eu estou vendo o sol andar, o sol parar. Só isso. Eu acho que qualquer um entende isso, não é verdade? Acho que é até uma bobeira eu tentar explicar isso. É claro que todo mundo sabe disso. A Bíblia não é um livro de matemática, também não é um livro de ciências, de química, nem de botânica. Fala de tudo isso, mas não é. A Bíblia é um livro diferente. E ela fala para nós. Ela não está falando para cientistas, para pós-doutorados. Não. Está falando para o povo, está falando para qualquer pessoa. É só isso. Então o sol parou, a lua parou, eles venceram a guerra. E diz assim: o sol se deteve no meio do céu. O sol se deteve no meio do céu. E não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Está no versículo 13 aí. E depois no versículo 14 diz: nunca tinha acontecido isso, e nunca mais aconteceu isso. E diz assim: tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Eu encerro dizendo assim: Deus escuta a nossa oração. Ah, mas aquele ali está fazendo uma oração absurda. Qual é o absurdo de Deus? Fale para mim. Qual é o impossível de Deus? Fale para mim. Não há limite para Deus, não há absurdo para Deus. Não há assim, não é possível isso. Tudo é possível ao que crê, a Bíblia diz. Acontece que às vezes a pessoa não acredita, então ele não vai mandar o sol parar, ele não vai mandar uma tempestade parar, ele não vai pedir a Deus: por favor, Senhor, faça isso agora. Quando o avião está caindo, aí às vezes ele faz uma oração do desespero, e como não sabe orar, porque nem tem costume, não conhece a Deus, ele faz aquelas orações que você sabe que não tem valor, né? Porque ele não conhece a Deus, ele não tem intimidade com Deus. Mas Josué tinha muita intimidade com Deus. Deus o ouviu. O sol parou bem no meio-dia ali, a lua parou ali meio de lado, e eles venceram, e aquele dia foi o maior que já existiu. Coisa tremenda. Vamos ser um pouco parecidos com Josué? Vamos orar mais, ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Vamos lá, eu te chamo para isso. Vamos fazer oração. Graças te rendemos, Senhor, porque nós podemos ter mais intimidade com o Senhor, podemos te conhecer melhor. Então eu te peço que o Senhor faça isso conosco, no nome de Jesus. Amém. E assim como Josué fez o sol parar, em nome de Jesus, faça uma oração pedindo a Deus que liberte você dessa situação que você não consegue, o médico não consegue, ninguém consegue. Deus pode. Creia, amém? Fique na paz até o próximo programa, na permissão de Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só.
tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.